Olá, começou oficialmente nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. A campanha acontece sempre no período da Quaresma, que este ano segue até 2 de abril, domingo de Ramos. Pela terceira vez na história, o tema chama atenção para a insegurança alimentar e serve de alerta, já que o Brasil tem hoje mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome, de acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Tanto que o país retornou ao mapa da fome da ONU no ano passado, após uma década sem aparecer na lista. A proposta da CNBB está alinhada com a preocupação dos governos federal e estadual com ações de combate à insegurança alimentar. E hoje a gente recebe aqui no Cena Pública a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas. Eu quero agradecer à primeira-dama por ser o primeiro programa que a senhora participa, inclusive, de TV. Sim. Já nessa gestão de primeira-dama, lhe acolher, seja bem-vinda ao Estado. É uma honra para a gente lhe ter aqui nessa estreia para divulgar as ações lá do gabinete da primeira-dama. A primeira-dama do Ceará, gente, ela é servidora pública concursada da Prefeitura de Fortaleza, mestra em Planejamento e Políticas Públicas, graduada em Administração de Empresas pela UES e acadêmica de Medicina pela Unifor. É casada com o governador Eumano Freitas desde 2014. Os dois são pais de Maria Beatriz, que eu espero que esteja bem. Tá tudo bem em casa. Como é que foi a chegada no governo? Como é que a senhora recebeu o gabinete da primeira-dama? Esse governo é um governo de continuidade com avanços, né? Então, a gente vem desde a transição, bem desde o processo eleitoral, tendo um bom acesso ao governo, às secretarias, e a gente foi muito bem acolhida pela secretária Onélia, da Secretaria de Proteção Social. Ela era a primeira-dama, o pessoal entender. Isso. Hoje é secretária de Proteção Social. Já era secretária de Proteção já assumiu Social, antes, é verdade. Em abril, na saída do governador Camilo, assumindo a governadora Isolda. Ela assumiu no governo da Isolda a secretaria. E por que eu estou falando isso? Porque o gabinete da primeira-dama ele tem o suporte da Secretaria de Proteção Social, onde a gente teve muito acolhimento da secretária Onélia, já desde o início do ano, onde ele funciona, inclusive, está acessível a todos os cearenses na Praça Luísa Távora. A gente está instalado lá com a nossa equipe. É um gabinete onde ele tem encargos, mas a gente faz um trabalho voluntário, onde a gente tem servidores de algumas partes, dependendo do programa ou projeto que a gente vai executar. E aí a gente, como tem essa atuação como administradora, Christian, e também como mestre de planejamento em políticas públicas, como atuação na prefeitura, a gente não poderia ficar só estudando medicina. Então, eu não sei como é que a senhora está conciliando tudo. Queria agradecer à TVC essa oportunidade de estar aqui nesse programa, nesse dia tão emblemático, né, para o nosso país, onde a gente lança realmente essa campanha da fraternidade, com esse tema que volta depois de 20 anos depois. Nós tivemos a campanha da fraternidade dos outros 2 momentos críticos do nosso país também, com esse tema da fome. E, infelizmente, a gente voltou a abordar esse assunto e voltou a ver nosso povo nas ruas pedindo comida, alimento, dizendo que está com fome, né? Então, a gente, diante disso, o governador Eumano disse: Lia, eu preciso de você, na transição ainda, para coordenar esse programa que eu quero estar implementando nos primeiros dias do governo, nos primeiros 100 dias. E aí a gente vem com esse desafio desde a transição, instituindo uma equipe de voluntários com membros de secretarias da Casa Civil, da Secretaria de Proteção Social, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de Cultura, ou pessoas também de fora da sociedade civil, para a gente construir internamente um pequeno diagnóstico e pensando como é que a gente poderia implementar programa de tamanha responsabilidade, né, responsabilidade social, fiscal, e diante de tantas demandas que tem um governo do Estado. E também levando em conta as responsabilidades dos municípios, né, com seus munícipes. Daí, então, a gente criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, a gente costuma dizer que ele é um programa do povo para o povo. A gente tentou, então... Eu acho que é algo inédito aqui no Ceará, o programa dessa magnitude. A gente está falando de Ceará Sem Fome. Ceará Sem Fome. A gente tá também com alguns dias da sanção de um programa, implementado aqui no programa Ceará Sem Fome. Nós implementamos, foi sancionado pelo governador Eumano na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, onde a gente teve esse momento realmente histórico para nós. A gente celebrou muito junto com a Casa Legislativa, né, também, onde os 46 deputados não teve
pedido de vista, Que muita bacana. Aprovação adesão, unânime, então. aprovação unânime, com emendas que só vieram a acrescentar o programa e pensar mais ainda no povo cearense, e a gente acolheu praticamente 90% das emendas. E então esse programa ele tem já alguns dias, mas ele tem muitas reuniões já implementadas e muito planejamento já em andamento. Então ele, com essa lei sancionada, a gente já tem agora o próximo passo dele. A gente está publicando editais, onde a gente vai firmar parcerias com Para unidades. distribuição de alimento, por exemplo, desse tipo de coisa. Isso. Então, e temos aí, nesse processo de primeira-dama, temos aí um desafio, realmente, estar ao lado do Eumano, dando suporte no que for necessário, realmente, como estamos agora no programa Ceará Sem Fome, e estaremos ao lado aí dos cearenses e da nossa cearense no que for necessário, porque o dia, para mim, tem muito mais que 24 horas. Eu imagino. Eu quero voltar um pouquinho. Quando a gente esteve com a então primeira-dama Onélia Santana aqui no Cena Pública, e aí ela mudou muito o cenário dessa função de primeira-dama aqui no Ceará. Sim. Eu acho que a senhora entende o que eu estou falando. Sim. Ela implementou muitas políticas públicas de combate à fome, de atenção à primeira infância. Eu até brinquei, eu disse, olha, quem vier assumir a função no próximo governo vai ter que trabalhar. E a senhora já veio sabendo dessa responsabilidade toda. Tem muito projeto que vocês vão continuar também, né? Sim, sim. A gente tem muito orgulho. Até costumava dizer e costumo dizer que é a minha eterna primeira-dama do Estado do Ceará, né? Onélia Santana, muito prazer estar com ela, ao lado dela, nesse processo de campanha e também agora, né, nesse processo de governo, onde ela é nossa secretária. E Onélia realmente é de uma grande responsabilidade. A gente está assumindo essa posição ao lado de um governador, porque ela, como a Onélia, também outras primeiras damas nos outros estados e outros também que nos passaram aqui no nosso estado, deixou grandes legados. E é importante, sim, essa atuação das mulheres, principalmente agora nesse governo do Eumano, onde ele prioriza essa paridade e essa participação da mulher, né? Então, eu costumo até dizer que não é mais nem paridade, porque tem a 17ª que sou eu, né? Então, se eu tiver, às vezes, numa reunião de secretariado, a gente acaba sendo maioria, nós mulheres. Então, esse olhar das mulheres, Christian, ele traz realmente um novo para um executivo. Então, é muito importante também, desde da candidatura, né, Eumano e Jade Romero, como vice-governadora, como também essa multifaceta das mulheres, realmente, de ter um olhar diferenciado, sabe, no modo de gerir, no modo de administrar, no modo de pensar no outro, que soma-se ao lado mais proativo, às vezes, dos homens, né, de resolutivo. Mais prático, mais prático também, né? Daí, então, a gente tem essa responsabilidade, sim, diante desse papel que a Onélia deixou aqui no estado do Ceará. Programas que são políticas públicas, como Mais Infância, como Mais Nutrição, que vão, sim, ser continuados. Inclusive, agora, recentemente também, semana passada, o governador Eumano repassou recursos para o cartão Mais Infância para 150 mil famílias cearenses, né, continuando esse programa de extrema importância para as nossas famílias que têm crianças extremamente carentes nas suas casas. A senhora acha que a pandemia, ela escancarou mais isso? A gente se tornou mais visível? Ou é um problema que a gente fez vista grossa durante muito tempo e continua? É preciso, inclusive, criar um programa como o Ceará Sem Fome para também chamar a atenção para esse problema que está aqui. Basta sair às ruas para se deparar com isso. O nosso estado do Ceará, ele tem uma lei, inclusive, de 2011, que institui um plano de segurança alimentar e nutricional, né? Então, isso vem sendo trabalhado com várias políticas, né? Isso vem nacionalmente também. E essas políticas são na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, desde um projeto Hora de Plantar, desde também na implantação de cisternas com pesqueiros, levando piscicultura, desde distribuição de sementes para agricultura, sendo que, Christian, nosso estado tem sua peculiaridade, que é a seca. É verdade. Então, nós passamos, além de tudo, diante de todo o cenário das condições que a gente consegue repassar para as nossas comunidades carentes, nossos municípios carentes, alguns deles ainda sofrem também com a seca. E falta de política pública federal. Muitos municípios, eles são... Ainda mais nos últimos 4 anos, né? Estão. A gente tem vivido uma desconstrução de políticas, principalmente sociais, né, nos últimos 4 anos, e isso veio agravar com a pandemia. A gente já estava no cenário, uma conjuntura econômica e política já um estado
calamidade, digamos, e aumentou com a pandemia. Então, na pandemia, com todos isolados, desempregados, muitos deles. Então, isso ficou, mesmo com os auxílios que foram instituídos, mas muitos sem critérios, de uma forma autodeclaratória, isso mesmo assim não conseguiu normalizar, tomar um pouco do que era uma vida minimamente digna do nosso povo cearense. A senhora, a gente comentou aqui da aprovação unânime na Assembleia, sinal de que é um projeto muito bem feito, esperado, a expectativa é muito grande, para garantir a manutenção dele com relação a verbas, por exemplo. Isso tudo está previsto já no projeto. Então, esse projeto ele autoriza o governo do estado a realizar várias ações. Ações essas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Com relação a custos, paralelo a esse projeto, também foi aprovado um outro, que é um fundo de sustentabilidade. Neste fundo, vai ter recursos também para poder encaminhar esse projeto. Além desse grande projeto também, o governador Elmano teve agora essa sanção, sexta-feira, ele também aprovou o mutirão de cirurgias, que nós temos mais de 80 mil cirurgias. Nossa, na fila de espera. Na fila de espera e nosso povo precisando poder caminhar, continuar com sua vida produtiva, né, ocupado, e também acaba aumentando a fome também, que se você está enfermo, não tem como fazer cirurgia, não tem como voltar ao seu trabalho. Daí, então, esse fundo de sustentabilidade ele vai poder também repassar recursos tanto para o mutirão de cirurgias, como também para o programa Ceará Sem Fome. Já o programa, a lei, ela prevê essas ações emergenciais que vão ter custos para o governo do estado, que vão ser captados por esse fundo, e também nós temos já um fundo que já também é muito utilizado por muitas políticas, que é o Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP. Por isso que eu falo, né, que essa continuidade de políticas é mais um programa mais direcionado à alimentação. É tirar aquele que está realmente com fome em extrema pobreza. Porque nós temos a insegurança alimentar grave, moderada e leve. Eu criei a insegurança alimentar gravíssima. Nossa, que acontece aqui. Que aí nós temos Essa é a mais cerca de emergencial. meio milhão, cerca de meio milhão aqui de cearenses se encontram nessa condição. Mesmo com o cartão Mais Infância, mesmo com a Bolsa Família, vale que é a única gás. coisa, Vale Gás, somado tudo isso, Cristian, quando você distribui isso pela renda de cada um daquela casa, fica uma renda per capita de menos de R$168. Meu Deus, por mês. Pouco. É muito pouco. Mesmo você tirando todo ano quase R$200 milhões para o programa Mais Infância, muito também, mais cerca de 100 milhões por Vale Gás e outras condições e outros programas, mesmo assim, nosso povo ainda necessita mais para poder... Aí tem que vir junto a isso. Ou outra ação, que é a ação que é mais estruturante, que a gente chama de mais de médio e longo prazo, onde essa lei, esse programa, ele institui um comitê intersetorial de governança, onde vai ter assento nele várias secretarias, em que vão estar planejando integralmente, intersetorialmente, umas políticas, trabalho, vamos levar renda, autonomia para as mulheres, chefes de família que precisam ser empreendedoras, mas precisam só de um curso de qualificação, um kit. Isso tudo no seu gabinete está sendo elaborado? Tudo coordenado pela... Imagina, gabinete de primeira-dama. Eu, particularmente, não sabia que tinha tantas diretrizes assim. Temos sim. Então, a gente vai estar coordenando esse programa através desse comitê, onde vai ter vários assentos, inclusive, ineditamente também, o Conselho de Segurança Alimentar. Nós vamos ter um conselho extremamente representativo. Hoje ele tem 2/3 da sociedade civil, tem assento nele, e 1/3 só que é o governo. Então, ele vai trazer muita voz do nosso povo, da nossa sociedade, que a gente vai trazer junto do que realmente nosso povo precisa para a gente poder estar implementando algo que seja execuível. Às vezes, se você vem recursos do governo federal para capacitar mulheres para ser rendeiras, mas naquela região... Que no momento está tranquilo, pode determinar... Mas naquela região é outra aptidão para aquelas mulheres. Lá, elas querem trabalhar na construção, certo?
E aí você coloca rendeiro. Então, a gente vai levar governo federal, nosso povo, nessa região, é região de rendeiros, nessa região é região Mas de... existe essa abertura, esse diálogo? Temos totalmente. A gente já teve várias agendas com o governo federal, essa é a nossa diferença, o governo Eumano com o governo Camilo. É um governo de continuidade e avanços, porque nós temos um grande presidente lá, nosso presidente Lula, com grande equipe, e o nosso ministério, que agora é Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Sendo que o Ministério, quanto ele está ainda em reconstrução, todo o nosso Brasil está em reconstrução, nosso estado estava arrumado para o nosso governador Camilo Santana e nosso governador Isolda. Então, nós conseguimos antecipar esse programa, mas estamos conversando com eles enquanto eles estão se estruturando minimamente para eles virem também junto a essa política em todos os municípios do Brasil, né, que estejam nessa situação. Então, a gente está em breve apresentando isso ao Hélito Dias, que é o atual ministro. Ele está super animado, inclusive ele fez umas visitas em São Paulo, em umas cozinhas, e aí eu fiquei super animada também, que aqui a gente vai ter várias cozinhas para ele visitar e vir também ajudar o nosso povo a sair dessa fome. E o presidente Lula tem um carinho pelo Ceará. Presidente muito Lula, grande, né? presidente Lula, e está super entusiasmado, tem vindo até agora recentemente também aqui no Nordeste, já em 2 estados, espero que ele venha aqui brevemente, está lançando, entregando esse cartão alimentação para você, cearense que está precisando dessa assistência. A gente quer trazer o nosso presidente para esse dia desse lançamento. Imagina, a festa vai ser bonita. A senhora, logo que o Ceará Sem Fome foi aprovado, a senhora se reuniu com a Cristiane Leitão, que é a primeira-dama da Assembleia. Já para articular também ali com a esfera do Legislativo o trabalho. Sim. Assim também como tem essa aprovação desse programa, nós temos também uma previsão de um pacto, onde a gente vai abrir esse pacto para rede privada, parceiros públicos, desde legislativo, judiciário, tribunais, né, para que a gente possa, um leque muito amplo, né, de parcerias, a gente possa estar afirmando um grande compromisso com a sociedade cearense para que se possa tirar cada que esteja em extrema pobreza, né? Daí, com a nossa primeira-dama, Cristiane Leitão, nós pensamos lá em algumas ações que possam ser complementares a esse programa. Por exemplo, o nosso programa Ceará Sem Fome, ele prevê modernização e estruturação de cozinhas, porque nós vamos começar muito possivelmente pelo diagnóstico que nós temos com cozinhas que já existem, que foram constituídas na pandemia e ainda permanecem um voluntariado trabalhando. Mas aqueles que ainda não conseguem... Sopão, esse tipo de coisa? Sopão, refeição pronta, mas esse projeto, esse programa, ele pretende distribuir uma refeição por dia, pelo menos em cada unidade dessa, que é dar insumos para que eles possam produzir até 100 refeições, por dia, para alimentar uma pessoa por dia. Pelo menos garantir uma refeição. E as outras complementar com seus auxílios, que possa. Isso é o mínimo que a gente está começando a fazer, porque quando vier recursos federais, outros mais, parceiros de organismos internacionais, esse projeto ele prevê também repasses de qualquer outros locais que possam estar vindo aderir a esse programa. E diante desses recursos, a gente quer deixar o nosso cearense que esteja em extrema pobreza se alimentando pelo menos 3 vezes ao dia no decorrer dos 4 anos. Então, para que ninguém possa ter mais a sua vasilha, seu prato, né, sem refeição. Isso é muito antigo, Christian. Minha família é de Russas, né, do Ceará, e a gente, por diversas vezes, mora no distrito... A gente se depara com essa situação. Chega às vezes na hora do almoço, na casa das pessoas para visitar e não tem uma panela vazia. Um grãozinho de feijão ali que plantou e ficou. E muita dificuldade de manter, porque a ração, acontece, né? a semente é muito cara para plantar e precisa do incentivo realmente do Estado. O Estado chega junto, mas às vezes as questões burocráticas, a semente não chega de uma forma adequada na região, a chuva não vem, não tem que... Enfim, então várias situações, às vezes, que impedem que o nosso povo esteja com autonomia, né, para se alimentar. Então, com a Cristiane Leitão, a gente pretende trazer, talvez, por exemplo, modernizações de cozinhas, coisa que a gente talvez não vai conseguir fazer agora, capacitações que eles têm know-how lá com a Universidade Parlamentar, Unipass. Então, eles estão pensando
né? Elas nos ouviram o que era realmente a proposta do programa e eles estão vindo para complementar. Assim também a FIEC nos procurou, o Fé Comércio, nós temos também aí parceiros de organismos internacionais, movimentos importantes também nessa luta contra a fome. Nós temos, quando você fala que quer fazer, tem muita gente solidária, muita gente boa, Rotary, a gente chama até influências sociais aí estão vindo, que querem chegar, ajudar e fazer. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, e a partir desse momento a gente conta com a participação do padre Gilson Soares, que é pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Manuel Sátiro, aqui em Fortaleza. Muito obrigado pela presença, por se juntar a nós dois aqui no Cena Pública, viu, padre? Bem-vindo. Em pauta, a gente está falando sobre as ações desenvolvidas para o fortalecimento do combate à fome e a situação das pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, que inclusive é ali tema da campanha da fraternidade deste ano. E a primeira-dama, a gente conversou muito sobre as políticas que estão previstas, já começaram a ser desenvolvidas aqui no Ceará para tentar amenizar esse problema, porque com certeza é um longo processo. Por que a CNBB resolveu chamar a atenção das pessoas esse ano, pela terceira vez na história, para a problemática da fome, padre? Uma satisfação muito grande poder participar da Cena Pública, né? Com primeiro também a primeira-dama, a senhora Lia, e realmente você tem razão, a terceira vez que vem esse tema da fome para a campanha da fraternidade, que já tem mais de 50 anos em todo o Brasil. É o jeito do Brasil vivenciar, intensificar a quaresma, tempo de conversão, de perdão. Então, a realidade é muito forte, né? A fome no mundo inteiro e aqui no nosso Brasil nós precisamos. Então, não vamos logo resolver o problema, mas chamar a atenção de toda a sociedade, o segmento da cidade para esse grande problema e, no mínimo, a trazer propostas melhores para o nosso povo mais sofrido. Como é que a gente, enquanto católico, enquanto cidadão, entende a responsabilidade que a igreja tem nessa problemática e a responsabilidade que o poder público tem também nesse auxílio de quem está no momento passando fome, em todo o mundo, por exemplo? Como é que a gente, enquanto cidadão, entende qual é a responsabilidade de cada um? A igreja aqui no Brasil, ela tem um grande crédito, né? Quando lança os seus projetos. Por exemplo, nós temos todo um leque de subsídios, cartazes, hinos, livretos, encontro, via sacra e, sobretudo, as ações concretas a partir do que todo o nosso povo, nossas comunidades, nossos grupos de oração, nosso grupo de jovens e casais, famílias, nós vamos estudar durante esse período de 40 dias da quaresma, essa temática da fome. A gente vê um programa como o Ceará Sem Fome e imagina e espera que ele seja totalmente apolítico e que também não tenha conotação religiosa. Para funcionar, tem que ser assim, né? Sim, sim. A gente tem, inclusive, se reunido com a CNBB, Padre Gilson. Muito prazer estar aqui com o senhor nesse programa, Cena Pública. E a gente teve com o Dom Vasconcelos, tivemos com o Padre Magalhães, tivemos com vários padres das suas coordenadores de dioceses. E porque, mesmo sendo apolítico um programa desse, e também não tem caráter religioso, mas também tivemos, não há possibilidade do poder público chegar até aquele que mais precisa sozinho. Então, nós temos uma ação grande, ampla, como a gente disse no bloco anterior, de estar formando parcerias com as igrejas católicas, igrejas evangélicas, movimentos religiosos, também entidades variadas da sociedade civil, como também rede privada, FIEC, Fé Comércio, Assembleia Legislativa, tribunais, para que todos juntos
em prol daquele que está realmente em extrema pobreza, possa ter uma assistência, possa ter um olhar solidário e que possa chegar a pensar, planejar, se sensibilizar para que possa esse nosso irmão, nossa irmã cearense, possa sair dessa situação, né? Então, o poder público, ele pensa, planeja, autoriza-se por lei algumas ações, ele dá meio que às vezes um start, né? Também assim como a campanha da fraternidade, a gente tem tido muito alinhamento, também aprendido muito com a igreja. Nossa formação, inclusive, também minha e do Eumano, vem da Igreja Católica, né? Então, a gente sabe do potencial que a igreja realmente organizada e tenha um planejamento nas suas campanhas da fraternidade, sempre muito voltado para a nossa sociedade, do que está sendo discutido, a situação que, ou econômica, ou mesmo nessa da fome. E a gente tem tido um respeito em aprender, em realizar essa política juntos, porque em ouvi-los principalmente, que são os pastores que estão lá na ponta atendendo, as paróquias, para ter ideia, Cristi, Padre Gilson vai falar melhor, todos os meses tem uma demanda de cestas básicas para entregar para idosos, né? E eles fazem essas campanhas já mensalmente, né? Tem aquelas famílias já dependentes, né, Padre, né, dessa política da igreja, né, de ser solidária com aquele irmão, apesar das políticas públicas chegarem ou não naquela família, ela também tem um papel muito importante social, as igrejas, de estar também orientando qual é o direito dela, né, o direito trabalhista, o direito social. Então, a gente, como Estado, por mais que você implante equipamentos e mais equipamentos em todos os municípios, a gente não tem como chegar. Então, a gente se soma realmente a essas ações, para que possamos juntos construir uma justiça social para o nosso povo cearense e o nosso país e onde a gente estiver. Padre, a gente terminou o carnaval de quarta-feira de cinzas, espero que todo mundo tenha voltado tranquilo para casa, e eu fico me perguntando se as pessoas elas estão retomando a normalidade, inclusive no ser cívico, pós-pandemia. É o nosso primeiro carnaval depois da pandemia, o primeiro carnaval oficial. Você acha que as pessoas elas estão retornando aos poucos à vida cotidiana normal, inclusive de frequentar a igreja, de ser solidário? Isso já está normalizado ou vai demorar um tempo ainda? Nós da igreja cristã, católica, nós obedecemos muitas orientações, né, da saúde, do governo, do nosso arcebispo. Nós somos aqui em Fortaleza, cerca de 150 paróquias e regiões episcopais e áreas pastorais, e ao todo nós temos o Regional Nordeste 1, onde o presidente do nosso regional é Dom Vasconcelos, aqui de Sobral. Então, havia na gestão anterior, né, nosso governador, um encontro com os bispos. Acredito que nosso Eumano retomará isso para ver concretamente o desejo, as aspirações da igreja e realmente todo o nosso Ceará que vive essa retomada. Nós vamos ter agora os retiros de carnaval. Nosso arcebispo está voltando com a grande ideia, a caminhada penitencial, né? Caminhada com Maria, vai voltar com certeza. Então, é a volta do povo, nós temos que olhar com esperança. Mesmo os desafios, as dificuldades, a fome alarmante aí, mas temos que ter a esperança. A centralidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que a quaresma, que começa hoje, na quarta-feira de cinza, a campanha da fraternidade, que começa hoje também, e perpassa o ano todo, vão muito nos ajudar a contribuir nesses projetos, quer da parte religiosa, quer da parte dos poderes públicos. Como é que o cidadão que está assistindo o programa agora, por exemplo, obviamente que a gente está com essa proposta pública muito... A expectativa é muito grande, mas a gente que está em casa e que está assistindo, como é que a gente pode ajudar? Porque a própria primeira-dama falou que a igreja, ela participa, ela tem as pessoas lá que ela semanalmente, mensalmente ajuda. E eu, enquanto cidadão, o que é que eu poderia fazer para melhorar a situação da fome hoje aqui no Brasil e no Ceará? Eu acredito que é uma riqueza quando a gente vai às dioceses, às paróquias de pastorais, né? Na paróquia onde eu estou, Manuel Sá, nós temos 50 pastorais e comunidades. Tem as assembleias, temos os projetos, vamos estudar, vamos rezar, tem a via sacra, tem os encontros, e acredito que cada um, e
nas pastorais, nos grupos, a gente reza muito também, né? Grupos de oração, mas também na ação concreta, junto aos poderes públicos. Uma política pública que poderá realmente amenizar. A gente tem aí o pessoal que mora na rua, e é um número muito considerado, e a gente vê o sofrimento do nosso povo. E aí, como é que o cidadão pode ajudar, por exemplo? Tem gente que critica quem dá dinheiro ou alimento a quem está pedindo no semáforo, por exemplo. Qual a sua opinião com relação a isso? Na verdade, tanto a Quaresma quanto a campanha da fraternidade em conjunto com a igreja. É bom saber que o Papa Francisco manda uma mensagem para nós, né, na campanha. Há pessoas contra, pessoas a favor, a gente respeita, né? Mas o que nosso objetivo é sensibilizar, é chamar atenção para essa realidade. Eu, modéstia à parte, pessoalmente, cada um contribuindo, é uma soma, é uma partilha, e com isso iremos dar projetos melhores. Acredito que a campanha da fraternidade e esse momento da Quaresma que estamos começando, para nos perdoar e saber perdoar o outro, e juntos podemos andar mais ainda. É o que a gente espera também, né, primeira-dama? Eu costumo dizer que a fome, ela tem várias facetas, né? Nós temos várias fomes, e a igreja, ela vem, Cristian, também alimentar essa fome espiritual, e alimentar dessa fome espiritual, sensibilizar aquele que tem, possa compartilhar com aquele que não tem. É isso que ele fala, né? A gente acredita muito nessa ação. O poder executivo público, ele poder realizar uma política, né, executá-la, como essa que é do programa Será Sem Fome, que vai poder levar um cartão alimentação para aquela família que esteja em extrema pobreza, todo cidadão e cidadã que estiver com renda per capita na sua família de até R$ 168 aqui no Ceará, vai estar recebendo um valor nesse cartão para ele comprar alimento, e também fomentar aquele comércio local, e também criar uma rede de cozinhas que possa também estar levando o alimento pronto para aquela pessoa em situação de rua, até que ela se constitua, tenha dignidade, de vida, de habitação, e política possa ser retomada. Então, essa fome espiritual alimentada por essa reflexão da campanha da fraternidade, essa sensibilização se junta com essa fome realmente concreta do pão, né, do alimento. Então, são essas somas que vão ser feitas em todas as searas, nas 4 cantos do estado, que a gente vai poder, como ele falou muito de Fortaleza, mas nós temos todos os municípios. 184 municípios. Inclusive Cáritas, grande pastoral, grande parceira, né, da Igreja Católica, ela já nos passou, ela tem 106 cozinhas, por exemplo, já funcionando, já faz esse trabalho no estado, né? Então, a igreja, ela tem uma condição hoje muito grande de chegar realmente àquele que mais precisa. Então, agora, mais que nunca, com esse lançamento da campanha, a gente convida, como governo do estado, que você possa também vir para essa campanha da fraternidade e se sensibilizar, alimentar a sua alma, a sua fé, para que possamos juntos planejar e tirar o nosso povo da fome. Tomara. É política pública, mas a sociedade, ela vai poder contribuir com o Ceará Sem Fome, por exemplo? Sim, inclusive essa lei que foi aprovada agora recentemente, de 17, na sexta-feira, aprovada não, sancionada, na verdade, ela prevê, ela autoriza nossos equipamentos públicos, turísticos e de eventos, coletar, receber 1 quilo de alimento, e a partir daí nós vamos estar, por exemplo, organizando cestas básicas para, junto à Secretaria de Proteção Social e Desenvolvimento Agrário e outros parceiros privados que puder chegar de logística, fazer a distribuição junto à igreja. Digamos que o Padre Gilson lá em Manuel Sá tem uma demanda de cestas básicas de umas famílias. Essas famílias não estão contempladas com nenhum programa, nenhum projeto. Então, a gente vai repassar o que for arrecadado. E assim, todos mobilizados, os municípios, as primeiras damas, os prefeitos que puderem também realizar suas ações de arrecadação, um evento agora, de shows, né? Algum artista que queira também realizar alguma atividade artística, musical, que possa também estar se mobilizando, se somando ao programa. Se eu vou cobrar 1 quilo de alimento, vai ser somado também, bacana. E a gente vai gerenciar, organizar essa logística de acordo com as demandas, de acordo com um grande comitê, onde vai ser aberto para adesões
permanentes durante o decorrer dos 4 anos e a gente possa somar aquele que pode incluir, eu posso dar o meu carro, né, meu caminhão, digamos, e eu posso dar os alimentos. E assim a gente juntar os dois e chegar naquele que mais precisa. Que é basicamente o que a gente vê na igreja. Quem pode ajuda da forma, auxilia no transporte, auxilia com dinheiro, auxilia com alimento. E funciona, né, padre? A gente vê isso. Eu acredito que sim, é hora de somar. As dioceses do Ceará estão de coração aberto, os bispos, todas as paróquias, as comunidades eclesiais, as comunidades missionárias, estamos assim juntos, né, para a começar de agora, mais ainda, intensificar diante das realidades, dos desafios, a retomada em todo sentido, para realmente trazer uma respiração melhor, um trabalho melhor, uma dignidade melhor para o ser humano que está aqui no nosso Ceará, inclusive sob a proteção do padroeiro do estado do Ceará, São José. São José. Olha, o Cena Pública vai mais por um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Fica por aí. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada lá, segue, compartilha, eu garanto que vale muito a pena. Hoje a gente traz uma reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano e fala sobre as iniciativas que estão sendo desenvolvidas para o fortalecimento do combate à fome e a situação das pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social. Estão comigo no estúdio a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, e eu também, o padre Gilson Soares, que é pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Manuel Sátiro, em Fortaleza. Padre, começa hoje o período de Quaresma e apesar de todo mundo ouvir falar, saber o que é, saber que começa hoje, acho que muita gente não sabe o significado do período. O que é que significa exatamente Quaresma? Quaresma, na verdade, é 40. E o número 40, lembra, é um número muito acentuado na Bíblia. São 40 anos de caminhada, né, desde o Egito até a libertação do povo. E 40 dias também do dilúvio, na época de Moisés, né? Na época de Noé. Moisés foi a caminhada, depois Noé foi o dilúvio. Mas também, sobretudo, os 40 dias que Jesus passa no deserto fazendo o seu retiro. O próprio Jesus foi tentado várias vezes, né? Pelo maligno, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós também, de certa maneira, somos tentados de uma coisa ou outra. Para a Quaresma, é uma motivação no mundo inteiro, da nossa igreja católica, e uma coisa muito bonita. Outras igrejas também, anglicana, até presbiteriana, né, somam luterana, porque a Quaresma é um conjunto que prepara nesses 40 dias a Páscoa, a centralidade do cristianismo, né? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por exemplo, o carnaval terminou, muita gente aproveitou além da conta e fala assim, pronto. Hoje eu vou fazer, a partir de hoje, uma promessa. Eu não vou comer chocolate, eu não vou tomar refrigerante. Isso funciona? Isso vale? Olha, é uma coisa que a gente deve pensar um pouquinho. Hoje em dia, a igreja pede a quarta-feira de cinzas hoje, né? E também a sexta-feira, o jejum e a abstinência. Tudo bem. Tem gente que faz toda sexta-feira, tem gente que faz até todo dia, né? Entendeu? Mas uma coisa, além disso, não é questão de não comer ou deixar de comer, é questão da ação concreta. Eu posso tirar aquele meu alimento e repartir com o outro. Aquele prato, aquela merenda na escola, hoje eu não vou comer. Mas aí, uma vez na paróquia, tá? A pessoa diz, vou passar 40 dias sem tomar banho. Então, fica em casa. Não venha para a igreja. Ou então outra, eu vou preparar muito chocolate, muito coelhinho. É uma maneira de pensar. O pensar verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa penitência, a nossa conversão, o perdão que devemos saber dar ao outro.
O Ceará tem essa verve de turismo religioso muito desenvolvida e isso é muito bacana, né, também Sim. para a gestão pública. Acredito que vocês é um dos nichos que podem ser investidos ali. Sim, a gente tem nosso Cariri, né? Nós temos Canindé. Canindé, nosso São Francisco, inclusive nós já fizemos mais de 5 romarias a pé. Nossa, sério? O casal? Sério. Não, o Eumano ainda está, a gente tem uma promessa aí para ser cumprida. Mas a gente tem um carinho muito especial para o Canindé, inclusive fiquei super feliz que ele começou a campanha dele pedindo as bênçãos de São Francisco, Que de bacana. Canindé. Né? Então, esse turismo religioso, ele realmente vem trazer ressignificação para as pessoas. Quantas delas vão realmente, muitas vezes até sem ter o que comer, Sim. onde se hospedar, mas vão pela providência de Deus, né? E são muitos testemunhos que a gente vê nessas romarias, nessas festas também religiosas, não só da Igreja Católica, como outras também, de transformação de vida das pessoas e de realmente trazer um novo para elas. Então, o governo do estado, ele tem, através do governador Eumano, uma sensibilidade de estar, realmente, como até foi falado aqui mais cedo pelo padre Gilson no bloco anterior, de estar se reunindo com bispos, também pastores, anglicanos ou diversos movimentos religiosos para que a gente possa estar dando oportunidade para esses líderes, né? Essas entidades, elas possam estar fomentando isso para o nosso povo, que também tem, como a gente falou aqui, tem muita fome também de Deus, né? Então, o Estado do Ceará pretende ter uma assessoria de assuntos interreligiosos, tem sim essa intenção, para que a gente Até possa para acabar com a intolerância, né? E inclusive para também estar organizando melhor aqueles que têm projetos nesse sentido e possam estar também dando condições para que possa ser realizado, que muitos das atividades religiosas já estão no nosso calendário oficial, já são leis, mas às vezes precisa de um apoio do governo, às vezes desde de bombeiro, corpo de bombeiros, A própria Caminhada com Maria, acredito que trânsito. precisa muito desse apoio, né, o padre, do poder público para acontecer, porque fecha muitas vias. Aqui a Caminhada com Maria, que o senhor citou, que Sim. vai voltar esse ano, se Deus quiser, né? Precisa desse apoio do poder público, entre outras iniciativas, né? Além do poder público, muitas iniciativas. Eu acredito que nós, na igreja, temos duas grandes festas, o Natal, o Nascimento. Mas Natal em vista da Páscoa, da morte, ressurreição e até ascensão. Eu acredito que nesses momentos grandes, como agora a Quaresma nos prepara para a Páscoa, uma confissão, uma reunião, mas na Páscoa verdadeira, que deveria ser sempre assim, a alegria do povo, e aproveitando a retomada, se encontrar, rezar um pouco, indiferente de religião, evangélico, espírita, católico, vamos nos unir mais ainda e não custa nada. Sei que é difícil, mas a ceia de Páscoa, um pouquinho ali, um frangozinho, uma coisa assim, um galetozinho, dá para ser. Dá, sim, com certeza. O padre até meio que... Eu senti como uma cobrança de encontrar o governador, que o ex-governador fazia, mas vale lembrar que vocês estão assumindo agora o governo, né? Então, assim, muita coisa ainda está para acontecer. Obviamente, deve estar no planejamento. A gente teve muito empenho, realmente, nesses primeiros dias. Agora estamos com 45 ou 50 dias de governo, né? São nem 2 meses. São nem 2 meses e a gente já conseguiu implantar 2 grandes prioridades do governador Eumano, que é esta lei que foi agora recém-sancionada, a gente já falou do mutirão de cirurgias, que em breve vai estar em ação em todo o estado do Ceará, junto com a Secretaria de Saúde, nossa secretária Tânia, uma mulher de fibra, muito empenhada, logo abraçou essa prioridade do governador Eumano, vai estar executando esse grande programa também. Já se preocupou com a questão da vacinação também, né? E também a atualização dessas vacinas, a organização de todas as nossas crianças, com um novo redesenho também do Bolsa Família, que tem que estar associado nessa política, como também o programa Ceará Sem Fome, que é um outro projeto de prioridade do governo, que também nesses 50 dias ele conseguiu ter como lei aprovada. Foi e muito outras rápido. Foi, então, assim, meio que inédito. Então, a gente está, mesmo assim, o governador Eumano não recebeu, mas a gente já teve algumas reuniões com a primeira-dama, mas lógico, a gente vai estar organizando uma agenda
com a Igreja Católica e todos aqueles que estejam com pautas para que o governador possa estar ouvindo, aprendendo e sendo direcionado realmente para um bom planejamento estratégico nos próximos 4 anos. Primeira-dama, o Ceará Sem Fome, só retomando, ele tem 3 frentes específicas, Sim. né? Poderia só resumir para a Sim. gente como é que elas funcionam, por O favor? programa Ceará Sem Fome ele vai ter uma entrega de cartão alimentação para toda família cearense que esteja em extrema pobreza, com renda per capita até R$ 168, onde tenha mulheres, chefes de família, com crianças e adolescentes nessa casa, e normalmente mulheres com baixa escolaridade. Então, você, cearense que estiver nessas condições, vai estar sendo brevemente contemplado com esse cartão alimentação, para poder comprar alimento na sua própria cidade e levar para a sua família. Assim também como vai ser instituída uma rede de unidades sociais produtoras de refeições. Então, você que é voluntário, voluntária, as igrejas que estão já fazem esse trabalho de produção de refeições e distribuição dessas refeições, o Estado do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, vai estar firmando termos de colaboração nos 4 cantos do estado para que a gente possa ter essas unidades com insumos, né, repassados pelo Estado do Ceará, para que possa estar produzindo essas refeições para aqueles que estão em vulnerabilidade oculta, principalmente, e em todas aquelas comunidades, municípios mais carentes. E uma terceira grande frente, nós temos outras também, a lei ela tem várias autorizações, é uma rede, uma criação de um comitê intersetorial de governança, onde ele vai pensar políticas mais de médio e longo prazo, onde vai ter assento secretarias temáticas como mulheres, igualdade racial, quilombolas, indígenas, trabalho para pensar a renda, para dar autonomia a essas famílias, ter seu próprio alimento. Vamos ter assento também da Secretaria de Meio Ambiente, como distribuição de semente, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para a nossa agricultura familiar estar com condições de se erguer. Vamos ter também assento da Casa Civil, vamos ter o Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional também, participação de Corpo Bombeiros. Então, vai ser um grande comitê onde a gente vai estar pensando, se reunindo, sendo coordenado pelo Gabinete da Primeira-Dama, onde a gente vai ter suporte da Secretaria de Proteção Social e Casa Civil para poder estar elaborando essas políticas e firmando parcerias também com a Assembleia Legislativa, com tribunais, com igrejas, com quem quiser e puder se somar a esse programa e fazer uma grande distribuição de alimentos para o nosso povo que mais necessita. A gente falou da parte do poder público, tá tudo bonito, mas aí vocês devem cobrar alguma coisa também para a pessoa ser beneficiada com o programa, acredito eu. O que é que a família, a mãe ou o pai vai precisar ter como documentação para ter acesso a esse benefício? Então, a gente está sendo respaldado pelo Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, o IPES, onde ele tem uma base de dados, que é o cadastro único atual, que está sendo reformulado, sendo feita uma limpeza de dados pelo governo federal, mas com base nesse cadastro, o IPES fez um levantamento de quais famílias se encontram com alguns vetores desses que eu falei, principalmente renda per capita, de até R$ 168, que é um corte que é feito, que se considera famílias em extrema pobreza. Porque nós temos as famílias em pobreza, que são com renda de até R$ 210, que também já é baixo, mas a gente teve que fazer esse corte do corte, para que essa lista possa ser, a partir de termos de cooperação entre governo do estado e município, os prefeitos possam estar junto a seus CRAS e seus operadores de cadastro único, validando, confirmando essas famílias, que a gente teve com a Prece, o presidente da Prece, o prefeito Júnior, e consultando como é que a gente faria isso, e ele disse, se eu chegar na minha prefeitura de Chorozinho, eu tenho todo dia, pelo menos, todo mês eu tenho 20 famílias, certeza que tem que chegar alguma ajuda para essa família aqui do município. Então, com certeza eu já vou checar se essas 20 famílias estão nessa lista. E daí, então, a gente vai fazer de trás para frente, o município. Vamos dar uma lista com base nos dados objetivos e os municípios vão fazer o tratamento dessa lista e nos confirmar. Vamos dar um prazo. Então, o que o cidadão vai precisar fazer? Ele vai só se enquadrar. Eu tenho uma renda de R$ 600, um cartão mais infância de R$ 105, recebo R$ 700, e tenho 7 pessoas na minha casa. Qual é a renda dessa família? Per capita, R$ 100. Então, ela vai ser beneficiada pelo cartão. Então, o cidadão mesmo, ele vai ser só,
Ele vai só ficar atento se ele está no perfil. Tá. Eu estou no Ele perfil. não precisa procurar o CRAS, por exemplo? Não, Tá. não. Mas o cartão vai chegar até ele, essa porque ele se cobrança encontra no perfil. de vacinação de criança na escola, isso vai Pronto. acontecer? Isso vai acontecer pelo nosso governo federal. O governo federal, tá. Juntamente com todos os municípios, eles estão passando por um processo de reconstrução lá, onde vai trazer agora o Bolsa Família, onde tem esse trabalho de social realmente, de exigir que a família não só receba o benefício, mas ela comprove que a criança esteja regularmente matriculada na escola, com frequência, né, com vacinas em dias, né, e aí então, com todo esse conjunto de ações, eles vão estar recebendo o novo desenho do Bolsa Família, inclusive recebendo pelo nosso presidente Lula, para cada criança de 0 a 6 anos, um valor a mais de R$150. Então, assim, a ideia é que o governo do estado chegue logo de imediato e quando essas políticas chegarem, eles já possam sair dessa situação de insegurança alimentar grave e não precisem mais desse cartão. O que a gente quer, a gente fala muito que esse programa, ele é um momento histórico no nosso estado do Ceará. Com certeza. E a campanha da fraternidade também, eu tenho certeza que ela não queria que fosse esse tema, ninguém quer trabalhar esse tema da fome de forma real, né? Mas que a gente precisa enfrentar de uma forma temporária e dar, com políticas permanentes, dar autonomia para o nosso povo. Eu vou encerrar daqui a pouco o programa. Eu peço para a senhora deixar uma mensagem para o pessoal, inclusive que está conhecendo a partir de hoje aqui pela TVC, pela Cena Pública. Por favor. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui na Cena Pública, Christian, e dizer a todos cearense, que estamos aqui junto com o governador Eumano, ao lado dele, para que a gente possa enfrentar todos esses desafios do nosso estado do Ceará, que vocês possam contar conosco. Estamos juntos de vocês, na ponta mesmo. Quero dizer que a gente fez esse programa para você, que está em extrema vulnerabilidade, que você possa chegar até ele e dizer que nós temos toda a atenção especial para quem está em extrema vulnerabilidade e temos total atenção a vocês e estaremos juntos nesses próximos 4 anos com políticas, com educação, com saúde, com o que você precisar do nosso governo do estado. Perfeito. Do padre, obviamente, eu quero uma mensagem aí que está começando a quaresma, o pessoal que está assistindo a gente, uma bênção para o nosso telespectador, por favor. Exatamente. Queria aproveitar e agradecer esse momento e dizer uma coisa, porque o nosso povo é trabalhador e gosta de festa. É verdade. Gosta nesses momentos aproveitar com o apoio, né, dos nossos governantes, esse momento, de uma atenção especial aos nossos idosos, às nossas crianças. Eu queria, com a bênção quaresmal, já em perspectiva de Páscoa, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A bênção de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Feliz quaresma, feliz campanha da fraternidade. Perfeito. A gente, durante o programa, passou aqui o Instagram lá da paróquia, Facebook, Instagram também da primeira-dama. Quem quiser acompanhar, tá liberado. Pode acompanhar o seu Instagram lá. E também o Instagram do Governo do Ceará. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, e do padre Gilson Soares, pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Manuel Sátiro, aqui em Fortaleza. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá!